faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e veste ele, e coloca sobre a mão dele o melhor anel, e coloca a melhor sandália sobre seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Irmãos, um dia eu estava numa igreja e um pregador ministrou exatamente essa passagem, os mesmos versículos que eu li, do 11 ao versículo 32. E foi sensacional a ministração daquele pregador, Denis. Foi sensacional, Claudinho. O cara ministrou uma palavra top, foi top. E no final ele fez um apelo, e um jovem se reconciliou, foi lá para frente e se reconciliou. Foi maravilhoso. Mas no final uma coisa chamou a minha atenção. No final tinha um círculo no meio da igreja, e os irmãos conversavam acerca do que havia acontecido, porque aquele jovem que se reconciliou, ele era daquela igreja, e eles começavam a falar como Deus é Deus, né? Deus faz tudo perfeito. Nós convidamos várias vezes ele para voltar aqui na casa do Senhor, e ele não voltou. Justamente hoje que foi ministrada a mensagem do filho pródigo, ele veio porque Deus preparou essa mensagem exclusivamente para ele. Nós recebemos, mas Deus queria falar com ele. Tudo tem a ver com ele. Ele saiu e voltou para casa. E isso gerou dentro de mim uma pergunta: para quem é a parábola do filho pródigo? Eu não sei se você já se perguntou isso, mas para quem é essa mensagem da parábola do filho pródigo? Para quem será que o Senhor ministrou essa palavra, a parábola do filho pródigo? Por que isso gera uma pergunta em mim? Muitos pregadores pegam esse título, né, a parábola do filho pródigo, e intitula sua mensagem como a parábola do filho perdido. Eu não tenho nada contra a ênfase do perdido, porque o texto realmente está falando sobre alguém que se perdeu. Mas as pessoas intitulam de uma forma um pouco irônica. Qual é ela? Muitas pessoas pensam que pródigo quer dizer perdido, e pródigo não quer dizer perdido. Se você entrar aí agora no Google e pesquisar o que significa pródigo, você vai ver que pródigo quer dizer gastão, aquele que gasta demais, aquele que não sabe administrar os seus bens. Isso quer dizer pródigo. Então, se eu enfatizar a minha mensagem nesse título, o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, eu vou chamar de a parábola do filho mal administrador, a parábola do filho que gasta demais. Essa seria a ênfase dessa mensagem. Mas por que eu não posso tirar um contexto de filho perdido lendo só isso? É muito simples, eu não preciso ser teólogo aqui, eu não preciso. Tem o Paulo aqui que é teólogo, tem o irmão Tony que deve estar acompanhando a live aí, que é teólogo, não precisa. Quem estudou o ensino fundamental somente, estudou interpretação de texto na escola. E quando você aprende interpretação de texto, você vai aprender que não se pode tirar um contexto de um texto que não tem início ou não tem fim. Eu não preciso de hermenêutica e de exegese para entender isso.
Às vezes o próprio texto vai indicar para nós que nós precisamos ler mais alguma coisa, seja antes ou depois. E esse texto aqui é um desses. Eu quero explicar para vocês um detalhe importante. Repara como que essa parábola começa. Ela começa assim, ó. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Essa expressão, e disse, está dizendo que alguma coisa foi dita antes. Então eu não posso tirar um contexto somente aqui, Denis. Eu não posso, eu preciso ler o que falou antes. E disse, alguma coisa foi dita antes. O que foi dito antes da parábola do filho pródigo? A parábola da dracma perdida. E como a parábola da dracma perdida começa? No versículo 8 você vai ver que ela começa assim, ó. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas? Ou, qual a mulher? Se ela começa dessa forma, ou, é porque alguma coisa também foi dita antes. O que foi dito antes disso? Então eu não posso nem a partir daqui tirar um contexto de o filho perdido, porque eu ainda não estou entendendo o que está exatamente acontecendo aqui. Alguma coisa foi dita antes disso. O que foi dito antes disso? A parábola da ovelha perdida. E como começa a parábola da ovelha perdida? O versículo 3 vai dizer assim, ó. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, peraí, ele propôs essas parábolas para quem? Ele propôs para alguém. E por que ele propôs essa parábola? Para isso é necessário entender o que aconteceu antes disso. Antes disso ele recitou outras parábolas. E por que ele recitou essas parábolas? Para entender é necessário voltar lá para o capítulo 14. Lá no capítulo 14, olha como começa, Jackson. Lá no capítulo 14, Jesus em pleno sábado, Denis, entra na casa de um dos chefes dos fariseus. Em pleno sábado, sabe para quê? Para comer pão, para participar de um banquete, o texto vai dizer. Aí Jesus entra na casa de um pecador, né? E quando ele chega ali, muitos pecadores se aproximam. Muitos pecadores se aproximam. O texto vai falar que publicanos e pecadores, muitos perdidos, porque eles ficaram encantados com aquilo que Jesus estava falando. Aí enquanto Jesus falava, muitas parábolas eram citadas, muitas. Se você for ver, ele recitou várias parábolas. E nesse contexto, teve um homem que foi curado, um hidrópico foi curado da sua doença. E muita coisa aconteceu. Mas havia umas pessoas do lado de fora daquela casa, alguns escribas, alguns fariseus, conhecedores da lei, aqueles que se dizem sãos, aqueles que se dizem corretos no caminho, estavam do lado de fora, com mais alguns seguidores de Jesus, questionando como pode esse homem estar sentado com perdidos, participando de um banquete. Como pode isso? Aí Jesus olha para esses que estão questionando ele, Denis. Aí ele lhes propõe essa parábola. Que parábola ele começa? Ele começa citando a parábola da ovelha perdida. Ele pergunta, qual é o homem, ou qual é o pastor que tendo 100 ovelhas, e perde uma, ele não larga as 99 no deserto, e sai atentamente procurando aquela ovelha que se perdeu. Perceba que a primeira parábola que ele cita, é de um animal que se perdeu no deserto, muito longe de casa, muito longe. Eu já quero trazer uma pergunta para você. Para você, animal é consciente, não? Para você, animal tem consciência, Paulo? Para você, animal tem consciência, Jacques? Tem. Animal, ele tem consciência. O animal, se você deixa seu cachorro na sua casa e viaja por uns dias, quando você volta, ele salta de alegria. A sensação que tem é que ele sente saudade. Um animal, quando ele se perde, ele sabe. Já encontrou um cachorrinho perdido na rua? Ele demonstra que ele está perdido. O animal, quando se perde, ele sabe que ele está perdido. Então, a primeira coisa que Jesus fala aqui é sobre o animal que se perde longe de casa, conscientemente, porque aquela ovelha sabia que estava perdida. Depois ele vem citando uma parábola sobre uma moeda, uma dracma, que se perdeu dentro de casa. Perceba que ele começa falando de algo que se perdeu fora, conscientemente. Agora ele fala de um objeto que se perdeu dentro de casa, inconscientemente. Por quê? Porque o objeto não tem consciência, a moeda não tem consciência. Perceba que essa parábola da ovelha, a parábola da dracma, não é em vão. Na parábola do filho pródigo, você percebe que foi necessário ele colocar 2 filhos ao invés de 1. Perceba que na parábola poderia ter só o filho que saiu, mas por que tinha 2 filhos na parábola? É simples. O filho que saiu de casa, Denis, representa, a ovelha representa esse filho. A moeda representa o filho que ficou. A ovelha representa o menino que saiu, Claudinho, se perdeu conscientemente, ele sabia. A dracma representa o menino que ficou inconscientemente. Aí eu volto a fazer essa pergunta: para quem você acha que é a parábola do filho pródigo? Perceba uma coisa que é interessante. Jesus entra na casa,
ele tem um banquete com perdidos, e ele está assim fixado. Vamos supor que aqui é a mesa que eu estou, aqui na minha frente estão os perdidos. Você não está perdida não, tá? Aqui na minha frente estão os perdidos, e aqui está os sãos. Olha só o que acontece. Ele está sentado diante aos perdidos, e ele começa a recitar várias parábolas para os perdidos. Várias parábolas. Leia o capítulo 14 que você vai ver. Só que por um momento, Jackson, ele é questionado: como podes tu estar sentado com os perdidos, comendo com os perdidos? Quando falam isso para ele, Jesus faz isso, ó. Ele olha para os sãos. Aí ele lhes propõe essa parábola. Perceba uma coisa: a parábola do filho pródigo, como todas as outras, não é uma parábola para alguém que se perdeu lá fora, é para alguém que está perdido dentro. A parábola do filho pródigo não é uma parábola para alguém que está lá fora, está fazendo coisa de errado. Nós temos a mania de pensar que essa palavra só bate para alguém que se perdeu e volta. Não, essa parábola é para alguém que está perdido dentro e não percebe que está perdido. Qual é a prova disso? É simples. Veja como o texto começa no capítulo 14. Começa com Jesus com um banquete, Jackson, com perdidos, e do lado de fora tem filhos que se dizem são, questionando ele está lá dentro, participando do banquete. Olha só que interessante. Lá dentro deles ele está com filhos perdidos, comendo, participando do banquete. E lá fora tem filhos sãos, questionando por que ele faz isso. Como o texto começa? Como o texto termina agora? O texto termina lá no final como? O filho voltando e percebe que tem música e dança. O pai está dando um banquete lá dentro para o filho perdido. Como o texto começa e como o texto termina? Ele termina exatamente assim: o filho que se dizia são, questionando o pai tendo o banquete com perdidos. A parábola do filho pródigo é uma parábola para mim e para você. Está cheio de pessoas dentro da igreja, está perdido, mas não percebe. Ei, esse é o problema. A ênfase dessa parábola aqui não é alguém que se perde conscientemente. A ênfase é para alguém que se perde inconscientemente. É eu e você. Às vezes dentro da igreja achamos que somos crentes, cantamos, pregamos, dançamos e não percebemos que estamos perdidos. Às vezes é muito melhor estar perdido lá fora, conscientemente, do que estar perdido dentro, inconscientemente. Sabe por quê? Porque um perdido consciente, Denis, ele sabe que precisa mudar. Agora, e aquele que não reconhece que está perdido? Meu Deus, meu Deus. Sabe para quem é essa parábola? É para você que está acompanhando a palavra aqui hoje. Faz uma análise de você mesmo, faz uma análise. Se você se sente realmente são o caminho certo, faz uma análise, porque o texto começa, e perceba que quando ele narra o filho que se perdeu, o filho que saiu, a Bíblia não fala que houve uma guerra entre eles. O pai rapidamente abriu mão, deu a herança para o filho, não houve uma guerra. O filho que saiu não saiu com raiva do pai, nem raiva de ninguém. A raiva que tem no texto é exatamente do filho que ficou. Quem está perdido nesse texto realmente não é o filho que saiu, é o filho que ficou. E se tu quer ver uma coisa interessante aqui, vocês sabiam que esses títulos que a Bíblia tem, Paulo, você sabia que esses títulos como a parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo, né, do filho perdido que eu estou intitulando aqui, esses títulos não foi Deus que colocou. Deus, ele inspirou o homem a escrever a Bíblia diretamente, ele não houve separação. Agora coloca aí, a parábola da mulher encurvada, a parábola, não teve isso. Isso aí foi homens usados, conhecedores, que colocaram isso para facilitar a nossa leitura, e ajuda muito, ajuda muito. Mas olha só um fato interessante, no versículo 3 vai dizer assim, ó: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo, esta parábola, sem plural, mas ele narra 3 parábolas em seguida. Por quê? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas 3 parábolas é exatamente uma. Todas elas querem dizer a mesma coisa. Quando ele fala da ovelha, quando ele fala da dracma, quando ele fala do filho, ele quer trazer a mesma mensagem para quem? Quando ele fixa para aqueles que estão sãos, que dizem sãos, ele está mostrando para eles o seguinte, ó: é melhor estar perdido como eles, conscientemente, do que vocês que não sabem que estão perdidos. Irmãos, o maior problema que nós vivemos hoje é esse. Todas as vezes que nós criticamos a igreja, faz uma análise do que está acontecendo à nossa volta. Olha aí, veja bem, olha os escândalos que está acontecendo dentro da igreja. São pessoas perdidas dentro, inconscientemente.
E é muito difícil consertar um erro assim, irmãos. É muito difícil trabalhar com situações assim, porque as pessoas não admitem que elas estão perdidas. Se você não se encaixa de um padrão de Jesus, pode ter certeza que você está perdido inconscientemente dentro e não está percebendo. Todas as vezes que eu ouço essas parábolas, eu sou impactado, todas as vezes de forma diferente. Mas quando nós lemos um texto em um contexto geral, o Senhor nos revela o que realmente Ele está dizendo. É muito mais fácil eu pegar essa parábola aqui e eu pregar para alguém que está lá fora, né, vivendo a vida errada, do que eu pregar para alguém que está vivendo a vida errada do lado de dentro. Sabe por quê? Perceba que os são os que questionam, são os que debatem com Cristo. Não são aqueles que eles intitulam como perdidos. Quem é pastor, quem é líder sabe, a maior dificuldade que nós temos hoje é exortar um crente na igreja, porque ele nunca vai achar que ele está errado. Todo mundo vê que está errado, mas ele nunca consegue enxergar. Esse é o maior exemplo de pessoas que estão perdidos inconscientemente. Mas Deus está falando hoje aqui, isso tem que mudar. O Senhor colocou você aí, seja ao vivo, seja agora, no momento ou depois, para te dizer isso. Preste atenção, essa parábola eu estou dizendo para você. O Senhor nunca vai ministrar uma palavra para você, para que você leve para outro. Não, Ele sempre vai tratar com você através dessa palavra. Ele nunca vai mandar uma parábola para nós que não serve para nós. Ele sempre fala primeiro conosco, para depois nós levar para outro. É sempre assim. Será que você consegue entender? Consegue dizer um amém? Consegue dar um glória a Deus aí? Consegue dar um glória a Deus aí? Não é à toa que a gente tem visto muito escândalo, irmãos. Não é à toa. Quantos vídeos são compartilhados aí, ó, de pessoas brincando em cima do altar. Uma hora faz uma coisa para Deus, uma hora faz uma coisa para o mundo. Deus tem se desagradado muito da forma que nós temos vivido perante Ele. Quando eu falo nós aqui, é para mim não direcionar alguém, mas a mensagem é para todos nós. Será que você consegue entender o que está sendo ministrado aqui? Já conseguiu enxergar essa parábola nesse ponto de vista? A ênfase dessa parábola é um perdido que ficou, não um perdido que saiu. Às vezes, Ediane, uma pessoa sai da igreja, né? E quando ela sai, muitos irmãos começam a julgá-las, né? Dizer que ela está perdida, está sem direção. Às vezes, sem entender, ela mesma está perdida, mas não está enxergando. Porque parece que alguém, quando se desliga de um ministério, ou alguém que faz alguma coisa, quando sai para fora, a parábola do filho pródigo é perfeita para essa pessoa, né? Não parece? Sabe por quê? Porque é muito melhor eu pensar assim. Porque é muito melhor que não fale comigo não. Porque eu sou certinho, eu sou correto. Eu não mereço ouvir exortação. E essa parábola não é para mim. Essa parábola é para aquele irmão que saiu da igreja. Essa parábola é para aquele irmão que está perdido lá fora, está usando droga. Essa parábola é para aqueles que saíram e tem que voltar. São para esses, não é para mim não. Ei, abra seus olhos e enxerga. Muitas das vezes você pode estar perdido e não está percebendo. Aquele filho que saiu de casa, quando ele volta para casa, ele foi recebido com um banquete. O texto mostra, Jackson, olha só que revelação bacana, Danilo. O texto mostra que esse filho que saiu, se arrependeu, voltou para casa, teve um banquete, ele estava arrependido. O texto termina com o filho que saiu arrependido, só que ele termina também com o filho que ficou, sem perceber que estava perdido. Ei, tá cheio de pessoas aí fora que tá usando droga, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, saiu da igreja, fez isso, fez aquilo. Deus já está trabalhando, essa pessoa vai voltar. Eu quero saber até quando você vai ficar perdido do lado de dentro e não vai perceber que Deus quer tratar contigo. Aleluia. Que o Senhor possa falar contigo, irmão, irmã.
que está acompanhando isso daí. Deus nunca fala nada por acaso. Se você está ouvindo isso, é porque Deus está falando contigo. Talvez você não se encaixa, né? Não se encaixa no padrão de um perdido dentro. Mas talvez você conheça alguém que você precisa estar orando para que essa pessoa enxergue que ela está perdida do lado de dentro. Não vou falar para você mostrar para ela e dizer, porque se você dizer para ela que ela está perdida dentro, é capaz de você ser muito agredido, muito ofendido, porque normalmente quem está perdido dentro nunca reconhece seus erros. Mas isso que está acontecendo aqui hoje, essa mensagem é para isso mudar. O nunca vai morrer agora. A partir de agora, aqueles que estão perdidos dentro vão mudar. O Senhor traz essa palavra para que isso mude. A partir de agora, aqueles que estão perdidos dentro vão reconhecer: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso entender que quando o irmão volta, eu tenho que me alegrar. Quando um pecador se arrepende, eu tenho que me alegrar. É isso que ele está revelando. Ele fala: ei, você que estão são, vocês, os escribas, os fariseus, aqui tem pecadores arrependidos. Quando isso acontece, vocês não têm que questionar, vocês têm que se alegrar como eu. Essa é a mensagem. O perdido dentro não se alegra quando um pecador se arrepende. Por isso Jesus citou essas parábolas, porque ele queria mostrar para nós a diferença dos perdidos fora e os que estão perdidos dentro. Como você está aí? Como você está? Eu não vou prolongar para que você não se esqueça do que eu estou falando. Eu não vou se estender para que você não se esqueça do que eu estou falando. Isso é para mim, isso é para você. Oh, decanta lá, oh Senhor, obrigado, porque Tu és o Deus que revela tudo. Tu és o Deus que nos revela, Pai, a Tua palavra. Tu és o Deus que traz aquilo que está em oculto. Muito obrigado, Senhor. Se você está recebendo essa parábola aí na sua casa, aonde você estiver, glorifica o nome do Senhor aí, glorifica e exalta, porque esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além do que pedimos e pensamos. Deus é Deus, amém? E se você tem chorado, eu quero dizer para você que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.